Boa tarde, pessoal. Boa tarde, todo mundo tá entrando aí. Vamos esperar só uns minutinhos e a gente já começa a falar com vocês aí da live, beleza? Só esperar o Instagram comunicar com os seguidores aí. Enquanto a gente aguarda um minutinho, eu vou falar de forma geral para vocês aí sobre o que a gente vai falar. Primeiro, tá todo mundo me ouvindo bem? Sinaliza para mim, por favor, aí, se o áudio tá legal. Galera, tá entrando, acredito que o áudio esteja legal. Sim, beleza. Bom, gente, boa tarde. Primeiro, gostaria de agradecer a todo mundo aí que está nos acompanhando. Nós estamos implementando mais esse meio de comunicação com todos vocês. Estamos ao vivo aqui na live, também transmitindo pelo YouTube. A gente tem um canal no YouTube. Então, tudo que a gente está falando aqui na live para vocês, isso depois vai virar um conteúdo do YouTube para poder ficar salvo e todo mundo poder acompanhar. Hoje eu quero falar com vocês de um assunto muito importante, que talvez tenha sido o principal debate aí do nosso mandato em relação aos dependentes químicos em situação de rua. Ontem a gente teve uma reunião muito estratégica e muito importante com a equipe do governo municipal para a gente poder avançar aí em relação aos dependentes químicos em situação de rua e implementar políticas públicas para essas pessoas. Ontem a gente conseguiu chegar num acordo muito importante em duas coisas da nossa cidade. A primeira delas, a gente sabe como está a situação da Praça Caratinga e que ali tem uma casa de albergue e que os dependentes químicos em situação de rua e até as pessoas que estão em situação de rua ficam lá, né, passam o dia lá ou vão almoçar lá. Nós conseguimos entrar em um acordo de fazer o estudo de viabilidade de mudança do local, onde está na Praça Caratinga ali, para a gente ir para um outro local do município. Pensando em duas situações muito importantes. Primeiro, que existe uma descentralização de onde essas pessoas que estão em situação de rua ficam no centro. Então, você passa na Pouso Alegre tem, lá na Praça Caratinga tem, em vários pontos do centro existem pessoas em situação de rua. A mudança do albergue, nós vamos concentrar todas essas pessoas em um único local. Possivelmente eles estão olhando para ir para a rua Araguari, no final do centro aqui. É mais fácil o manejo disso pela segurança pública, para a gente poder, a segurança pública poder buscar aí de forma inteligente e direcionada, buscar o acompanhamento dessas pessoas e também por parte da assistência social e da Secretaria de Saúde. Quando a gente concentra essas pessoas num único local, é muito perímetro de segurança. Isso. Nós estamos criando uma espécie de uma zona de segurança, onde essas pessoas elas vão estar concentradas e tanto a segurança pública, quanto a saúde pública, quanto a assistência social do município, elas vão poder atuar de forma mais rápida, mais eficiente. E aí a gente tem um ponto importante. A gente retira do comércio como um todo, do centro da cidade, essa zona onde que está todo mundo descentralizado, vários dependentes químicos, vários moradores de rua espalhados pela cidade, e agora a gente vai ter uma área concentrada que vai ser mais fácil para a gente poder identificar essas pessoas, buscar tratamento para essas pessoas. E resolve um problema do município em relação à Praça Caratinga. Existem várias pessoas que moram lá, famílias que moram lá, a comunidade Cordeiro de Deus está lá, e a gente sabe como isso tem gerado vulnerabilidade para essas pessoas. Então, a gente mudando essa casa de albergue de lugar, nós vamos buscar aí conseguir resolver um problema em relação à Praça Caratinga, em relação também a essa descentralização que existe dos dependentes químicos e dos moradores em situação de rua. Segundo ponto, nós conseguimos avançar aí e ter um entendimento consolidado do município, dos representantes do município, do poder público, do executivo, em relação ao meu projeto de lei que trata sobre a internação involuntária dos dependentes químicos em situação de rua. Nós estabelecemos um acordo, eu como vereador, eu tenho direito a fazer indicação de emendas parlamentares. Essas emendas parlamentares, eu tenho, basicamente todo vereador tem isso, cerca de R$600 mil destinados
obrigatoriamente para a saúde. Então, eu já entrei em acordo, já tinha anunciado isso em rádio, que esse valor de 600 mil, eu vou destinar todo ele para poder fazer as internações involuntárias e buscar políticas públicas para os dependentes químicos em situação de rua. Isso é um ponto muito importante porque a gente está achando recurso para poder fazer a busca para essas pessoas de alguma política pública para auxiliar e ajudar essas pessoas. Isso vai ser muito importante porque nós vamos voltar a tramitar aquele projeto de lei meu de internação involuntária para dar legalidade agora para o município poder, através dos decretos, depois da lei autorizativa, da lei que estabelece essa política, eles poderem avançar, criando os decretos e as resoluções e podendo, de fato, a gente começar a enfrentar esse problema com políticas públicas efetivas. Então, nós temos esse acordo já estabelecido de poder voltar à tramitação do projeto de lei. E quando eu digo acordo, gente, é porque uma política madura, uma política séria, depende de construções, depende de diálogo, e isso que nós estamos buscando. Quando eu retirei o projeto de tramitação, eu busquei construir um diálogo, tanto com o Poder Executivo, tanto com a sociedade, para que as pessoas entendessem de fato qual é a proposta, qual é o nosso objetivo. Então hoje, já entrando aqui, para poder explicar para vocês, nós temos 3 proposições legislativas, uma é lei já, e outra são as outras 2 leis da minha autoria, que busca resolver e enfrentar esse problema dos dependentes químicos em situação de rua e o uso de droga na cidade de Patinga. Molhar o bico, né? Ó, o primeiro que já é lei é a Lei 5.058. Essa lei é minha também, a gente aprovou aqui, já é vigente no município, que trata sobre a imposição de multas administrativas a quem for pego consumindo drogas em espaços públicos. Então, por exemplo, dentro do Parque Ipanema, se você estiver caminhando, estiver com seu filho, com sua família lá no Parque Ipanema e alguém estiver usando algum tipo de droga ilícita, você pode chamar a Polícia Municipal, a Polícia Militar e eles vão poder fazer não é a prisão, né? Porque não tem prisão, mas a multa em flagrante e isso vai gerar uma multa no CPF da pessoa. Eu, através dessa lei agora, que é a 5.058, eu apresentei um requerimento ao Executivo Municipal para que fosse estabelecido o decreto e um convênio entre a Polícia Municipal, a Polícia Militar e a Polícia Civil, para que todas as forças de segurança estejam trabalhando em sinergia e em conjunto para que os dependentes químicos em situação de rua, é diferente, viu? A multa para quem for pego usando droga não atinge os dependentes químicos em situação de rua, porque eles estão vinculados a uma questão de saúde pública. Mas para quem for pego usando drogas em espaços públicos, essa multa ser aplicada tanto pela Polícia Militar, tanto pela Polícia Civil quando tiver ação e tanto pela Polícia Municipal. E que seja estabelecido isso como uma política pública na nossa cidade. E é importante que o município de Patinga, através do Executivo, tenha um decreto regulamentando de como vai ser feito isso, como que a gente pode executar isso e como que as forças de segurança podem fazer de forma organizada. Essas são as 2 primeiras legislações nossas. A segunda que eu protocolei agora, acredito que é uma lei muito importante para a nossa cidade, é o projeto de lei 122 de 2025, que institui de volta ao lar. O que é isso? Hoje no município de Patinga, existem pessoas que estão em situação de rua, que são de Brasília, que são da Bahia, que são de Vitória, de vários lugares do Brasil. E infelizmente a nossa legislação, existia um decreto municipal que estabelecia que o município só poderia pagar uma passagem para essas pessoas até 150 quilômetros de distância. Ou seja, uma pessoa, um dependente químico em situação de rua, um morador de rua, que fosse de Belo Horizonte e estivesse em Ipatinga, o município não poderia pagar a passagem para ele retornar ao lar dele. Com essa lei que eu estou propondo agora, isso fica resolvido. O município vai ter autorização de poder emitir a passagem para o destino de origem dessa pessoa.
Então, se ele é de Belo Horizonte, o município vai poder pagar a passagem para ele voltar a Belo Horizonte. Se ele é de Brasília, igual eu tive na rua e acompanhei e conheci pessoas que eram de Brasília, Vitória, Bahia, o município vai poder pagar a passagem para ele retornar ao destino de origem dele. Por quê? A abordagem que eu tenho e a defesa que eu tenho é que a rua não pode ser um lar de ninguém. E a pessoa aqui dentro de Ipatinga, a luta que eu tenho é que é o seguinte: ou ele busca tratamento, ou ele vai voltar para a casa dele. Mas na rua ele não vai ficar. Porque a defesa que eu tenho é que a rua é o principal problema. Eu não tenho dúvida disso, que a rua é que proporciona tudo. O uso descontrolado de droga e o uso que tem acabado destruindo vidas aí de pessoas e famílias. Além disso, quando a pessoa está em situação de uso, em situação de vulnerabilidade, se essa pessoa ela não tem recursos para poder fazer a manutenção do vício dela, o que eles fazem? Eles começam a furtar, a assaltar. Infelizmente isso é uma prática. A furtar, por exemplo, cabos que tem acontecido, a roubar as pessoas, enfim. Por causa da rua, tudo fica mais fácil. Então nós temos defendido que retirar as pessoas da rua é o principal ponto. E aí existem esses dois grandes projetos que a gente apresentou. Esse de volta ao lar, quem não é de Ipatinga e não quer buscar um tratamento, nós vamos destinar ele de volta para a família, para ele buscar através da família um apoio. E o segundo, nós estamos voltando e iremos voltar à tramitação do projeto de lei que trata das internações involuntárias dos dependentes químicos em situação de rua em Ipatinga. Por que nós vamos voltar e por que demorou talvez esses 6 meses aí para a gente conseguir tramitar tudo isso? Porque existem várias frentes, a política é feita de diálogo e eu precisei construir de forma consciente, tanto com a sociedade quanto com os representantes do município, da saúde, da assistência social, uma melhor construção política. E o objetivo mesmo, gente, era que a gente construísse uma busca de tratamento para essas pessoas que fosse humanitário, que respeitasse essas pessoas, mas que também tivesse ações e que a gente, poder público, não deixasse da situação do jeito que está. O município de Ipatinga já tem feito algumas coisas, igual eu fiz, não sei se vocês lembram, eu fui para a rua acompanhar os dependentes químicos em situação de rua, eu visitei, conversei com cada um dos pontos aqui mais importantes, conversei com eles e assim, o mais bizarro, o mais assustador é que eles acham que o grande problema não é a droga. Eles falam assim, não, a droga para mim é o menor dos problemas. As pessoas estão tão debilitadas que elas não conseguem reconhecer o problema delas. E é por isso que nós estamos buscando esse tratamento. E agora, com a volta da tramitação do projeto de lei de internação involuntária, nós vamos conseguir avançar nisso para estabelecer essa política pública dentro da cidade de Ipatinga. Então, a grande notícia da semana, o grande avanço que a gente teve em relação a essa bandeira do nosso mandato é que nós vamos voltar a tramitar o projeto de lei que trata da internação involuntária dos dependentes químicos em situação de rua. Já falei com vocês da minha ida, nós estamos do requerimento e agora eu quero, já aqui partindo para uma parte final, falar de um contexto em relação a um fato que aconteceu, que repercutiu o Brasil essa semana, foi a situação aí da prisão e da soltura do MC Pose do Rodo. O MC Pose do Rodo tem cantado aí funks proibidão. A gente sabe, e algumas declarações dele em vídeo, para quem está na rede aí sabe o que eu estou falando, dele se associando a associações criminosas. E a gente viu uma dualidade em relação à justiça aí. Se por um lado você tem a condenação, ou melhor, você tem a soltura de um cara que faz apologia ao crime organizado, por outro lado você vê um comediante sendo condenado por piadas e ele sendo condenado aí a 8 anos de prisão. Bom, isso é para mostrar o momento político e institucional que a gente vive.
Se por um lado a justiça, né, tem reconhecido que um funkeiro que tem feito aí apologia ao crime, ele não pode ser condenado por isso, um ator pode ser condenado, um comediante pode ser condenado a 8 anos de cadeia por fazer piada. Ah, mas as piadas dele são muito pesadas. Não sei se alguém algum dia viu o que ele falou, que ele usa a piada, ele usa a comédia para tentar aliviar uma dor das pessoas. E é muito sério isso, muito delicado, porque como que você explica para as pessoas que a apologia ao crime, ela merece liberdade e fazer comédia merece cadeia? São dualidades dentro de um poder judiciário que a gente precisa entender como que a gente vai poder resolver ou como que vai ser o futuro do nosso país. A gente tem visto tanta coisa, tanto problema acontecendo e a gente vê mais uma situação que a gente não consegue entender muito bem, assim, meu Deus, como que a gente resolve um problema como esse? É muito desproporcional. E eu acredito muito que, assim, a gente precisa ter respeito, sabe, e equilíbrio nas nossas decisões. E condenar um comediante a 8 anos de prisão não faz muito sentido num país que busca a liberdade, que tem a democracia como valor. Eu, inclusive, apresentei um projeto de lei aqui que institui no município de Ipatinga o Dia da Liberdade de Expressão. Alguém de vocês que está me acompanhando aí, algum dia vir ao meu gabinete, vai ver que na minha porta está falando sobre isso. Nós colocamos um adesivo aqui, que a liberdade de expressão é o principal ponto para se ter uma democracia vibrante, para se ter uma democracia real. Porque não existe democracia que não tenha o direito do cidadão de ter a liberdade. Imagina eu, como político, não poder sofrer nenhum tipo de crítica, porque o cidadão não pode mais criticar. Imagina o cidadão que vota no político, que escolhe o seu político, o seu representante, e se você discordar do que ele tem feito, você não pode criticar, porque você pode ser sancionado, pode ser preso, enfim. Isso não é democracia, isso não é um jogo democrático, isso não faz parte da democracia do nosso país. E não tem como se construir ou se manter uma democracia se não existe essa liberdade de expressão das pessoas. O cidadão tem que ter o direito de criticar os representantes eleitos, o cidadão tem ele tem que ter o direito garantido de criticar as políticas públicas que são adotadas por um representante. Isso faz parte do ambiente democrático. Eu vou deixar abrir aqui agora para as perguntas e vou ler o que vocês me mandaram aí. Você viu se tem alguma pergunta aqui, João? Vamos lá. Se alguém quiser mandar alguma pergunta, já pode mandar aí. É necessário. Nós estamos tratando de humanidade. Tratar sobre os dependentes químicos em situação de rua, eu não tenho dúvida que é uma questão humanitária e extremamente necessária. Super Renato, vereador lá de Teófilo Otoni, um grande amigo que nos visitou aqui, me convidando para fazer, olha que legal, gente. O que nós estamos abordando aqui em Ipatinga tem ido para outros municípios. Lá em Teófilo Otoni vai ter uma audiência pública também para tratar sobre a situação dos dependentes químicos em situação de rua. Meu irmão, vou te mandar mensagem aí, com certeza estarei presente. Obrigado pelo convite, conta comigo. Lá em Teófilo Otoni tem o meu grande amigo Gleno, presidente da Câmara, um grande parceiro. Bom, não teve perguntas, acredito que tudo que a gente se propôs a falar aqui foi muito importante. Nós temos 3 projetos de leis, uma lei já vigente, que é a multa, relembrando aí para vocês, para a gente já encerrar. A multa de quem usar drogas em espaços públicos no município de Ipatinga. O projeto de lei que trata sobre a internação involuntária, nós vamos voltar a tramitá-lo. E de volta ao lar.
nós agora vamos voltar, nós iremos votar, inclusive hoje em comissão aqui, esse projeto que vai estabelecer a oportunidade do município para quem está aqui, que não é da cidade e quer voltar para a cidade de origem, a gente poder comprar a passagem aí, indiferente da distância. Gente, beleza. Na semana que vem, nós iremos fazer novamente uma live. Já vou anunciar o tema para vocês. Nós vamos falar sobre a Copasa. A Copasa tem feito um desserviço na cidade de Ipatinga e em vários lugares do estado de Minas Gerais. A Copasa, ela tem se segurado, falando que no município de Ipatinga ela não tem um contrato vigente, mas ela esqueceu que ela é uma prestadora de serviço essencial e como concessionária, independente do contrato estar vigente ou não, ela está recebendo o que a população paga de conta e infelizmente ela não está devolvendo isso como serviço público para a nossa cidade. E na semana que vem a nossa live é para falar sobre isso, sobre tudo que nós estamos fazendo, o que nós estamos avançando, um requerimento que eu protocolei que até hoje a Copasa não respondeu. Então na semana que vem nós vamos falar sobre falta o quê? Água. Que tem faltado água no município, o João está me lembrando aqui. Então na semana que vem nós vamos falar sobre a Copasa. Hoje a live foi para falar e atualizar todos vocês em relação aí à situação dos dependentes químicos em situação de rua, o uso de drogas na cidade e tudo que nós estamos lutando para poder avançar. Beleza? Tamo junto, vamos para cima aí que o futuro é nosso. Valeu!